Meu nome é Milene, Milene Tomás Romano Gantzel. Eu tenho 48 anos e estou há 27 anos na Gazin e sou gerente administrativo de pessoas, trabalho no departamento pessoal. Olha, eu posso falar assim que o sentimento de orgulho é o mesmo, de 10 anos atrás. Né? Ontem eu parei para assistir meu vídeo, né? Eu falei assim, meu Deus, quanta diferença. Fisicamente, né? A gente amadurece e eu falo assim que nesses 10 anos um turbilhão de emoções, né? Porque a Gazin cresceu muito, a gente tendo que se reinventar todos os dias, correr atrás de inovação, né? O mundo da tecnologia, então eu falo assim, cuidar das pessoas, manter a nossa cultura, que eu acho assim que é uma das situações mais difíceis, porque assim, é nossa essência e é difícil a gente transferir a essência, né? Então, até algum tempo atrás vieram os visitantes e falaram assim, Milene, qual que é a receita da Gazin, na questão da cultura? Eu falei, não existe receita, porque tem que viver a cultura, né? Então, foi muito trabalho, né? A gente cresceu muito, muita luta, muita reinvenção, enfim, a gente trabalhou bastante nesses 10 anos. E eu sinto um orgulho danado de ainda estar aqui, né? Depois de 10 anos. Né? Na época eu tinha 17, hoje eu tenho 27 anos de Gazin, então a gente passou muita coisa, né? Então eu acho que dá muito orgulho de falar, né? Que ainda estou aqui. E pretendo também ficar, né? Vai vir os 70, né? Os 80, aí quem sabe, né? Mas continuar. Eu entendo assim que o diferencial da Gazin, Michele, sempre foi as pessoas. Isso aí é fato, entendeu? Só que assim, com o tempo a gente foi melhor estruturando. Nós daí tivemos a criação da governança corporativa, então a empresa ficou, né, mais estruturada, né, a gente teve trocas de gestão, né, que foi muito importante. Então assim, quem viveu esses 10 anos, né, aprendeu a lidar com, né, com várias situações diferentes, né, mas eu vejo assim que o melhor disso tudo é que a gente nunca perdeu aquela situação assim, a Gazin é tudo para ontem. Vamos abrir uma loja? Vamos. Para quando? Não é uma coisa assim, daqui... Tem sim o planejamento, falando, né, igual esse ano, vamos abrir 20 lojas. Só que assim, é aquela coisa, tá previsto para agosto, chega lá em julho, não gente, vamos antecipar. E vai, e todo mundo arregaça as mangas e dá certo, e é um sucesso. Então eu falo assim que a nossa empresa ela é muito abençoada. E eu também não sei se é porque a gente se reúne todo dia para fazer oração, tem, né, essa situação espiritual, mas eu falo assim que tudo na Gazin dá certo, só que a Gazin é diferente de qualquer outra empresa no mundo, não tem igual, não adianta, né? Então é isso. Eu vejo assim, até mesmo com a parte lá da pandemia, né, até antes a gente já vinha se estruturando e já vinha buscando inovação, até mesmo para seguir, né, as tendências de mercado. Mas eu falo assim, olhando, né, para a minha equipe, né, há 10 anos atrás, é praticamente a mesma quantidade de pessoas. Né? Então a gente, nesse período, a Gazin cresceu absurdamente. Só que, o que a gente teve que fazer? Porque não adiantava contratar mais pessoas. A gente precisava parar, analisar o que a gente tinha, né, e remodelar todo o processo. Então foi isso que a gente fez, né? A questão de inovar, que é né, uma situação que a gente está batendo já forte, né, nesses últimos anos, e eu creio que vai continuar mesmo, porque agora não para, né? Porque cada vez mais vai vir situações, né, novas, mas a questão de reinventar o processo, de inovar, sabe, de ver o que a gente podia buscar fora, o que a gente podia internamente mudar. Então eu vejo assim que a Gazin evoluiu muito, mas muito mesmo, né? Então, olhando para o meu departamento, que é um departamento totalmente burocrático, né, vamos assim falar, que a gente precisava manter os arquivos 20, 30 anos, sabe? E assim, chegou uma hora que a gente não tinha mais nem onde colocar
né, fisicamente os documentos. Então, vamos partir para a digitalização. Então, assim, sabe, muitas situações que antes eram na mão, hoje é tudo digital, né? A importação das informações para fazer a folha de pagamento, né? Era tudo via e-mail, a gente ia lá e preenchia e conferia um por um. Não, agora é tudo digital. Então, assim, muita coisa mudou e mudou para melhor, né? E eu falo assim, eu agradeço muito a Deus, porque as pessoas que estão comigo ali, elas são meus braços direitos, porque elas estão comigo, né, há muito tempo. Eu tenho pessoas ali de mais de 13 anos, 18 anos, sabe? Então, assim, realmente é aquela situação que eu falei antes. Eu posso sair e deixar tranquilo que o negócio vai andar. Olha, primeiro eu iria olhar e falar assim, filha, estuda, igual diz o seu Mário. Porque a gente, nesse período aí, foi o que eu falei, a gente teve que se reinventar muito, né? E eu, como líder, mais do que ninguém, eu preciso estar à frente, né? Eu preciso aprender para poder ensinar, né? Então, até nesse período, eu ia falar, ó, né? Estuda, né? E eu realmente, nesse período, eu resolvi, depois de muito tempo de formada, fazer uma nova faculdade. E fiz, né? Me formei novamente. Então, assim, é não parar, a gente não pode parar. Porque daí, se a gente parar, a gente para no tempo, não tem progresso, né? As coisas ficam do jeito que estão e daí não andam, né? Então, eu ia olhar para trás e falar, você vai ter muito trabalho, né? Mas arregaça as mangas e segue. Porque, assim, e cuida das pessoas, né? Cuida do teu pessoal, que eu acho assim extremamente importante. Não só a busca da inovação, tudo que é importante sim, mas eu falo assim que não teria nada disso se a gente não cuidasse das nossas pessoas, né? E deixassem elas confortáveis para viver também as mudanças, né? E porque para elas se sentirem seguras, né? Eu falo assim, ó, vai, né? Que se der alguma coisinha errada, tô aqui. Não é verdade? Eu falo que é para isso que serve, né, o líder, o gerente, enfim. Mas é isso, eu olharia para trás e ia falar, estuda bastante, porque vai ter muito trabalho para fazer. Bem isso. Eu vejo a Gazin assim, imensa, mas é diferente dessas outras grandes, gigantes, né, do mercado, né, porque igual eu falei, a gente tem o nosso diferencial que é a nossa cultura. Então, assim, a Gazin está bem estruturada, né? Está bem planejada, né? Então, assim, as pessoas elas têm o conhecimento de, né, para onde a Gazin quer chegar, para onde a Gazin quer ir, tem essa transparência que eu acho, assim, extremamente importante, né? Então, assim, se a gente executar todo o nosso planejamento e cuidar da nossa cultura, para que ela não se perca no caminho, eu falo assim que a Gazin vai passar muito mais dos 100 anos, entendeu? Só que a gente realmente é caminhar junto, né? É a parte lá da gestão bem estruturada, da governança forte, né? Para mostrar para a gente, para dar um direcionamento, mas a nossa cultura ali também, porque é isso que é o nosso segredo, né? A gente manter a nossa força, a nossa cultura e seguir o nosso planejado, executar o que a gente já vem fazendo. Então, sim, tem tudo para dar certo, né? Não vejo nada assim de empecilho. Vai surgir dificuldades? Vai surgir anos que vai ser mais difícil? Vai, né? Mas assim, nessa trajetória de 60 anos, né? E eu tô aqui há 27, eu vi a gente passando muita coisa, né? E depois, aí, no final das contas, a gente acaba crescendo na dificuldade, né? É onde a gente vê as oportunidades que ninguém mais vê no mercado. Então, a questão do nosso futuro é só positivo, né? Mantendo a nossa cultura e seguindo o que a gente já vem fazendo, tem tudo para dar certo, não tem como dar errado. Eu vou falar uma coisa que eu já falei no meu vídeo lá atrás e que para mim não mudou. Então, assim, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, é porque a Gazin me deu muita oportunidade, né?
o meu crescimento profissional, intelectual, sabe? Eu como pessoa, gente, eu praticamente fui criada aqui, né? Então não tem como não ter orgulho, né? Igual eu falei, né, para você antes, eu falei assim, aquele sentimento de dono, né, que a gente tem, que a gente cuida, os detalhezinhos, sabe? E às vezes a gente fica brava porque né, essa geração é difícil, essa que, né, tá vindo aí para a gente explicar o que é o sentimento de dono e tal. Mas eu falo assim que eu vou cuidar sempre até o final, até quando eu me aposentar, e eu espero me aposentar aqui. Amo o que eu faço, amo, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas faz 23 anos que você está no departamento pessoal gerenciando. Faz 23 anos que eu faço o que eu mais amo na vida. Então, assim, a Gazi me deu essa chance de fazer o que eu gosto, né? De crescer. E realmente hoje tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, eu falo assim, principalmente a parte material, tudo eu conquistei aqui dentro, né? Então, eu trabalho aqui, o meu esposo trabalha aqui, a minha irmã trabalha aqui, minha cunhada trabalha aqui. Então, assim, não tem como não ter orgulho, Michele, não tem como, sabe? E para onde eu for, né, eu vou falar isso e vou falar com todo o carinho do mundo, porque é o que eu realmente sinto. Então, quando eu falo assim que quem ama cuida, né, e quem cuida cresce saudável, né, é isso que eu quero para a Gazi, entendeu? E é isso que eu falo para todo mundo. Então, é isso, esse é o meu sentimento, é orgulho, entendeu? É isso. A mensagem que eu deixo é assim, é para as pessoas estudarem, para elas se abrirem, né? Principalmente para entender as pessoas mais velhas, né? Que o conselho das pessoas mais velhas, a gente ouvir, a gente é para o nosso bem, e principalmente aqui dentro da empresa. Eu falo assim que a gente está tratando com uma nova geração e é difícil. É muito difícil, porque são gerações já diferentes, né? E só que a mensagem que eu deixo assim, tenham a mente aberta para ouvir os mais velhos que já estão aqui, né? E sim, se preparem para viver o que a gente vive de uma maneira assim que vai levar para o futuro deles e vai fazer eles sentirem o que a gente sente, que é esse amor, sabe, esse comprometimento, esse engajamento. Então, é isso, eu falo assim, porque assim, a questão do ensinar é o dia a dia mesmo, sabe? Mas a questão do engajar a pessoa, sabe? De fazer com que ela se comprometa com aquele dia a dia, aquela cultura, é mais difícil. Então, assim, a pessoa estando aberta, né, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue direcionar melhor. E eu falo assim que tem muita gente dessa nova geração que é muito boa e já entendeu qual que é o nosso sentido, entendeu? E eu tenho certeza que vai continuar aí por muito tempo. Então é isso que eu falo para elas.